A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, 7 coisas que acontecem nas igrejas que você deve fugir dessas igrejas. Olha só, se você quer ser um crente de verdade, você deve se atentar a essas 7 coisas que acontecem. E são várias igrejas aí que você deve fugir também. Veja bem, a primeira coisa em que se você for em uma igreja e ali eles pregar a teologia da prosperidade, fuja dessa igreja. Sabe por quê? Ao menor sinal dela, fuja se perceber pregações dizendo que Jesus era rico, em que o jumentinho que Jesus entrou na cidade, na época era uma BMW. Tem igrejas que pegam isso. Cuidado, pois a teologia da prosperidade está se enraizando. E tem igrejas que você vai frequentar em que eles jogam toda essa teologia, né, essa parte que está na Bíblia, e inverte, coloca de um jeito em que você tem ali para você ter prosperidade, que na maioria das vezes você pode até pensar, eu vou para a igreja para me ter bens, né, ter dinheiro, mas algo em troca essas igrejas pedem. Isso quer dizer, você vai dar algo em troca, um bem seu, desfazer de um bem que você lutou tanto para conquistar, e na realidade às vezes é o seu próprio esforço depois que você consegue ter as suas coisas. Um exemplo, um rapaz foi uma determinada igreja, que eu não vou falar, que vocês devem conhecer, que é da teologia da prosperidade, e chegando ali nesta igreja, foi-lhe pedido uma moto que ele tinha acabado de comprar. Ele então, seduzido pelaquela teologia da prosperidade, foi falado para ele que ele ia ter o dobro daquilo. Ele então pegou a moto com o documento e deixou na igreja. Um ano mais tarde, ele ganhou uma causa na justiça, e essa causa deu para ele comprar uma van. E ele sim ficou se gabando que foi a partir da igreja em que ele ganhou a mais, o qual foi-lhe dito: a causa na justiça era um direito seu. Você trabalhou, colocou na justiça, e se a justiça te concedeu este benefício, esse teu direito, então é um direito seu. Você não precisa dar nada para Deus, para que Deus aí, vamos dizer, prepare isso para você. São coisas terrenas. Deus abençoa, a pessoa abençoa, mas não é isso que é fundamentado em você ir para a igreja para salvar a sua alma. Então, vamos para a segunda parte, que é a oração, ordenando e determinando a Deus. Olha só quais são essas coisas aqui. Segunda coisa, nunca faça isso. Fuja de pessoas que te ensinem a determinar as coisas a Deus. Isto é um absurdo. Nunca determine ou ordene nada a Deus. Quem faz isso é tolo, totalmente desprovido de temor. O verdadeiro crente ora em humildade e no temor do Senhor. Irmãos, tem pessoas que ordenam o Senhor. Se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Se você não falar comigo, eu não vou mais na sua casa. Se meu filho não for curado, então eu vou aqui falar que você não existe, vou virar teu. E determinando o que Deus tem que fazer. Mata aquele, faça isso, faça aquilo. Quem faz isso é tolo. E se a igreja prega isso, fuja dela. Vamos para a terceira coisa que você não deve, aceitar em uma igreja. Unção extravagantes.
unção do riso, cai, unção do leão. São unção que eles colocam nome, né? Colocaram o nome lá a unção da panela de pressão, que a pessoa começava a ficar chiando no salão. Unção da roleta, que a pessoa ficava rodando. Isso daí é heresia. O Espírito Santo equipa a igreja com dons proveitosos. O diabo equipa as pessoas com carnalidade, tais como ficar rindo feito um doido nos bancos das igrejas, ficar caindo no chão da igreja sem propósito algum, ficar andando de quatro como animais, ficar firmando o aparecimento de dentes de ouro na boca de servos de Deus, que isto acontece mesmo. Fuja desta igreja. Ainda diz aqui embaixo: o Espírito Santo não é palhaço. Fique atento com coisas como essas e fuja delas. Tem muitos teatros e manipulações envolvidos, além, é claro, da falta de embasamento bíblico para tais práticas. Busque unções verdadeiras, como a de servir, de orar, de evangelizar, de levar a cruz de Cristo espiritualmente. Vamos para a quarta parte, que você deve fugir das igrejas. Olha só, essa daqui é o que todo mundo fala: venda de objetos ungidos. Fuja dessas igrejas. Fuja imediatamente. Rosa do amor, cimento da casa própria, água ungida, martelo da justiça, toalhinhas. Não oferte nada em troca dessas coisas. São ridículas. É um estelionato que ilude as pessoas. Deus age em nossa vida por meio da fé e não de objetos. Deus não cobra para abençoar. Não enche o bolso dos pastores transvestidos de lobos. Quem adquire tais coisas quer barganhar com Deus e se dará mal. O verdadeiro servo de Deus foge disso e confia em Deus plenamente, sem a necessidade de adquirir, tocar ou ver nada. Sentir Deus em espírito e em verdade, e saber que Deus opera no meio do povo. Isto sim, sem apalpar. Unção. Tem pessoas que brincam querendo ungir televisão, ungir carro, ungir animais, unge tudo. Unge tudo. Olha só a quinta: tietagem artistas gospel. Fuja da idolatria à personalidade gospel. Qualquer forma de admiração excessiva que te leve a colocar tal personalidade em um altar é pecado, histeria. Choro descontrolado e sacrifício por essas pessoas ofendem a Deus. Toda glória, toda honra, toda glória a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Por isso, cuidado com a idolatria a artistas, que tem sido muito praticada atualmente dentro da igreja e é destrutiva. Principalmente essas igrejas que levam o artista ali dentro para se autopromover e encher a bola do artista. Igrejas, irmãos, tem que ser Deus. É Deus no começo e Deus no fim. Não tem que ser tietagem. Na congregação, nós vamos falar que tem muitos que idolatram os irmãos bem usados. Não devemos idolatrar. Pulou no púlpito, deu reteté. Se o dom do irmão é este, que ele sabe até o limite que ele vai, deixa ele com o dom. Aproveita quando ele vai pregar para você se alimentar da palavra. Mas nada de tietagem, nada de idolatria, porque, como diz assim, essa frase aqui que serve para todas as igrejas: toda honra, toda glória seja dada somente a Deus. Sexta, vai repetir a mesma coisa: idolatria a líderes, apóstolos, bispos, missionários, pastores, etc. Vamos colocar cooperadores, anciães também. Não coloque um líder, seja quem for, debaixo de uma infabilidade que ele não tem. A palavra de qualquer líder está sujeita à palavra de Deus.
Só será correto o que o líder diz se o que disser estiver de acordo com o que Deus disse na Bíblia. Se você defende seu líder baseados em milagres, demonstrações de poder, etc., não baseado na conduta dele ser de acordo com a palavra, está errado. Líderes verdadeiros são instrumentos de Deus e nada mais. Cuidado com falsos líderes que te levam a idolatrá-los. Servos de Deus só adoram a Deus. O líder fez isso, fez aquilo, ungiu aqui e tal, ali. Mesmo vamos dizer, na congregação, quando o irmão vai ungir uma pessoa, que a pessoa é curada, tem que ser dado glórias a Deus e testemunhado lá na frente, dando toda a honra, toda a glória para aquele que usou a mão do servo para ungir aquela pessoa e aquela pessoa libertou. Nada de falar, fulano de tal, ciclano foi lá e ele ungiu e foi curado, né? Idolatria existe em todas as igrejas, irmãos, mas fuja disso que acontece dentro das igrejas. Fuja. O sétimo, o culto centrado no entretenimento. Vocês já viram um culto focado no entretenimento? Igreja não é clube, nem shopping, nem boate, nem parque de diversões. Igreja é local de proclamação da palavra de Deus, glorificando a Deus. Comunhão. Fuja da igreja que quer competir com o entretenimento que há no mundo. Igreja não foi feita para entreter, mas para transformar vidas. E transformações é pelo conhecimento da palavra da vida. Por isso o culto deve ser centrado na palavra de Jesus Cristo. Tem uma igreja de um pastor bem conhecido em que ele fez um bloco carnavalesco dentro da igreja com os irmãos, dizendo ele que estava ali fazendo um bloco carnavalesco para Jesus Cristo. Que já que tem o do mundo, então ali estão fazendo para Jesus Cristo. Automaticamente ele trouxe as coisas do mundo para dentro da igreja. Isso é o que? É entreter, entretenimento. Cultos, igrejas que fazem teatrinhos, né? Faz tipo um teatro ali para as pessoas ficar ali entretidas ali. Quer dizer, aprender a Bíblia através daquele teatro. Isso daí também é meio complicado. Que o foco da pessoa não vai o foco na palavra de Deus, e sim da pessoa que está ali fazendo aquilo. Vocês podem ver que tem igrejas que fazem isto, né? Então, essas são as 7 coisas. Olha só, irmãos, veja bem, olha só. Essas são as 7 coisas que acontecem dentro das igrejas. Essas igrejas que eu falei aqui, que promovem isto, fuja delas. Aqui nessa lista tem igrejas também que é da adivinhação, que é aquela que fica com o RG da pessoa e descobre o número do RG da pessoa dizendo que foi o Espírito Santo que mandou. Só que na realidade esse pastor ele já sabe os dados dessa pessoa. Teve um pastor de uma denominação pequena em que ele foi no Facebook e viu ali a família todinha, quem era filho, quem era neto, quem era marido, que a pessoa trabalhava. Ele gravou tudo na cabeça. Chegou em um culto, ele falou: aqui tem fulana de tal, assim, 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 assim. A mulher levantou a mão. A sua família assim, 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 assim. A mulher começou a chorar, mexeu no sentimento. A mulher, daquele sentimento, daquela sinceridade, né? E estava ali praticamente sendo enganada. Então ele falou tudo que estava no Face e a mulher acreditou, e a igreja ali pensou que era revelação. Teve uma pessoa que viu as anotações dele, tanto que quando ele falava ele via em uma folha, como que ele estava vendo algumas informações ali na folha. A pessoa foi lá na folha e pegou tudo que estava sobre a pessoa. Isso é enganação. Cura. A cura na hora tem que ser uma coisa bem dada por Deus, porque tem muitos curandeiros nas igrejas por aí que fazem manobras, né?
dizendo que aquele objeto saiu de dentro daquela pessoa e na realidade não foi aquilo. Não foi aquilo porque não tem corte, não tem nada. Ah, foi espiritual que eu arranquei. Precisa ver direito que já houve fraude desta maneira. O que vocês acham? Tem mais alguma coisa que vocês devem acrescentar nesta lista? Nós falamos aqui as 7 coisas nas igrejas que você deve fugir. E fuja das igrejas se elas tiverem isso como doutrina. Fuja mesmo. Teologia da prosperidade, oração ordenando e determinando o que Deus tem que fazer, a unção extravagante, a unção do riso, caicai, unção do leão, a venda de objetos ungidos, que a gente sabe por aí, tietagem, artista gospel, idolatria a líderes, apóstolos, bispos, missionários, pastores, cooperadores, anciães, não deve ter. E o último, culto centrado no entretenimento. Fuja dessas igrejas. Fuja. Fuja. Aí vocês procuram essas 7 partes na congregação cristã no Brasil. Faça o desafio. Procura aí se tem esta parte. Pode ter uma idolatria, mas essa idolatria não chega a ser 1%. Que hoje o povo da congregação está focado em Jesus Cristo, não no homem, né? Então, deixe seus comentários o que vocês acham sobre esta parte. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor que é de Jesus Cristo.